Olá, telenautas, bom dia! Estamos chegando com o nosso Conexão Online no nosso portal conecto.online, na nossa fanpage. Você que nos acompanha através das rádios parceiras em todo o estado do Tocantins. Dentre os destaques de hoje, nós teremos uma entrevista, eu e o Paulo Albuquerque, o nosso companheiro Paulo Albuquerque. Nós fomos conversar com a senadora Cátia Abreu, que fala da expulsão do PMDB, fala do Matopiba, fala da sucessão do ano que vem. Tudo isso no programa de hoje. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Muito bem, como nós dissemos, eu e o companheiro Paulo Albuquerque fomos para uma conversa interessante, uma entrevista, um bate-papo com a senadora Cátia Abreu. Vamos então à entrevista que nós fizemos. Ela fala de vários assuntos, entre eles a visita que ela fez à China, Matopiba e a suspensão, né, do PMDB da senadora Cátia Abreu. Vamos então à conversa que nós tivemos com ela. Para mim que é um prazer, é a primeira vez que estou aqui com vocês. Cumprimento Paulo Albuquerque, você, Nilson, duas competências do jornalismo, e eu tenho certeza que o sucesso é em função do trabalho e da experiência de vocês. Olha, eu recebi um convite que me alegrou muito da Universidade de Pequim, que é a maior universidade da China. Para você ter uma ideia, dentro do campus da universidade circulam 80 mil pessoas por dia, entre alunos, servidores administrativos e professores, 80 mil pessoas. Chineses, na sua maioria, mas muitos bolsistas de outros países, inclusive do Brasil. Lá tem mais ou menos uns 50 bolsistas na China, com bolsa da própria universidade, prestaram prova e passaram, estão fazendo mestrado, doutorado lá em Pequim e nessa universidade. E eu fui então convidada, outros brasileiros também foram, cada um na sua área. Eu fui convidada para falar sobre o Matopiba, sobre Sim. essa última fronteira agrícola do Brasil. Quando a gente fala última fronteira agrícola, não é com o objetivo de trazer algum temor às pessoas. Última fronteira, não teremos mais onde produzir. Não, é por um simples motivo. Nós já viemos do Rio Grande do Sul, produzindo, subindo, chegamos no Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, e agora estamos nessa região que é o Tocantins, um pedaço da Bahia, um pedacinho do Piauí e boa parte do Maranhão, por isso Matopiba, que é a primeira sílaba de cada estado. E na verdade nós temos pelo lado direito, olhando para o mapa, nós temos o semiárido nordestino, que não serve para a produção de grãos e nem de pecuária. E do lado esquerdo, olhando para o mapa, nós temos a Amazônia, que ninguém quer tocar ou destruir. Então, por isso é a última fronteira, não dá para subir mais. Então, são 75 mil hectares. Desses 75 mil, nós temos 35 mil agricultáveis, contando nesses 4 estados. Então, isso traz uma curiosidade e um interesse do mundo todo. O mundo árabe, os indianos, que também são da Ásia, a China, Hong Kong, Coreia. Esses países estão todos querendo fazer parcerias com o Matopiba, porque é uma região, de certo modo, ainda com as terras mais baratas, e que nós estamos transformando pasto em grãos, em agricultura, como foi feito nas outras regiões do país, sem ter nenhum movimento de desmatamento que venha comprometer o meio ambiente. A pecuária está diminuindo? Não. A pecuária está ficando mais tecnificada e, portanto, está criando-se mais bois e mais vacas num espaço de chão mais curto, menor. E isso está fazendo sobrar espaço para a agricultura aqui no Matopiba. O Matopiba, então, acaba extrapolando a fronteira dos países que compõem o BRICS. Exatamente. Nós temos o interesse, inclusive, dos russos também, eu não havia mencionado. É uma região que eu percorri várias vezes o mundo, desde CNA e como ministra.
levando esta bandeira do Matopiba. Por que é tão especial? Não só porque é a possibilidade última de desenvolvimento das áreas de produção do Brasil, mas nós queremos fazer alguma coisa diferente. Lá atrás, quando veio o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, depois o Triângulo Mineiro, São Paulo, são regiões que foram desenvolvendo muita revelia dos controles, das regulações, muito numa reforma agrária e voluntária, vamos assim dizer, feita pelos produtores rurais que estavam muito comprimidos no Rio Grande do Sul, as terras ficando pequenas para essas famílias. Agora, o Matopiba nós temos com tanta tecnologia hoje, não só eletrônica, satélite e tudo mais, mas tecnologia de produção que nós temos como fazer essa região uma região diferente, uma região que se desenvolva de forma diferente. Principalmente na área social. Nessas outras regiões que eu mencionei, poucos produtores ficaram ricos por muito tempo e demorou demais os menores produtores se ingressarem nesse processo. Então hoje nós já podemos fazer diferente, que não seja feita apenas uma ilha de prosperidade, mas nós temos condições de um continente de prosperidade andar mais rápido na disseminação da riqueza e na distribuição de renda. Como? Que milagre? Milagre nenhum. Fazendo com que os pequenos agricultores possam receber tecnologia, informação, através de assistência técnica e extensão rural, portanto, eles vão caminharem também junto com os mais ricos, os produtores mais prósperos. O Matopiba, por alguns motivos até alheios à vontade de quem está à frente, recebeu alguns reveses aí, eu diria. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso e qual a sua expectativa, como que a senhora encara o Matopiba hoje, já que a senhora está ventilando aí possibilidades muito boas no futuro. Olha, Paulo, isso é um defeito brasileiro, da política brasileira. As pessoas acham que os projetos é de um CPF. E, na verdade, os projetos devem ser de vários CPFs, milhares de CPFs, que são as pessoas, que são os habitantes do Estado. Então, o Matopiba não é da Cátia Abreu e nem da Dilma Rousseff. Nós fomos um instrumento de publicar e criar essa região, delimitar ela e fazer dela um marketing, porque nós precisamos disso para o país. Agora, porque a Cátia saiu do Ministério, a Dilma do governo, querem destruir o Matopiba, ele é indestrutível, porque ele foi criado primeiro na cabeça, na visão de produtores e investidores, para depois nós seguirmos à frente. Então, o que aconteceu no Ministério da Agricultura depois que eu saí? Lá tinha um departamento que foi criado para cuidar do Matopiba, provisoriamente, até que a coisa decolasse definitivamente. Mas nós sabemos que o ministro Blairo Maggi, que é um ótimo ministro, que é uma pessoa que entende do ramo, mas é mato-grossense. E ele, então, tem uma torcida muito forte pelo Mato Grosso, e a competitividade de lá, de certa forma, cria-se algumas diferenças grandes com esse desenvolvimento. Talvez não seja isso, quem sabe eu esteja enganada, tomara. Me disseram que ele está até comprando terras aqui no Tocantins, tomara a Deus. E tem uma outra coisa, o próprio governo do estado vê no Matopiba um possível crescimento meu. Se o Matopiba decolar, é a Cátia que está decolando. Quer dizer, são posições medíocres e que por isso que o país patina. Se você vai na China, na Europa, nos Estados Unidos, os projetos são de longo prazo, não são de pessoas. O projeto é do país. Então, se você vê desde o período da redemocratização para cá, de 88, nós não tivemos um projeto de país mais. Mas aqui também os políticos gostam de tirar proveito disso, senadora. Não sei se a senhora concorda. Tem gente que se gaba até hoje de ter feito isso, ter criado aquilo e não sei o quê, e faz a sua carreira em cima disso. Não sei se a senhora concorda que o nosso político também é diferente do chinês. As pessoas são muito... no Brasil, o patrimonialismo ainda predomina, né? É meu, eu tenho direito, eu faço, eu aconteço, para minha família tudo pode. Então, essa cultura patrimonialista que vem desde os portugueses, é uma herança que nós recebemos, ela precisa ser combatida, né? O governo não é de ninguém, então eu não vou pagar essa empresa ou não vou fazer um convênio com essa entidade porque ela é contra mim. Quer dizer, isso é, além do patrimonialismo, uma certa dose de mediocridade, né? De falta de visão. Então acha que ou é do meu lado ou é contra mim. As pessoas não gostam das divergências. Os governantes no Brasil, e no Tocantins não é diferente, gostam de punir a diversidade. Então isso é uma atitude ditatorial, autoritária,
para que seja unanimidade. Muita gente resiste, sofre, resiste, mas nós temos uma grande maioria que sucumbe por uma questão de sobrevivência, por uma questão de não querer confronto. Então, acaba que a gente fica devendo uma minoria que resiste, né? Então, eu acredito que o Matopiba, apesar da contrariedade do governo com relação a ele, nós estamos recebendo agora, está noticiado em todos os lugares, 20 milhões de dólares para a questão ambiental no Matopiba, que a ONU articulou e está enviando. Então, isso ultrapassa pessoas e mandatos. A senhora, durante toda a sua carreira política, esteve muito concentrada em cima da produção. Produção, agronegócio, aliás, é a sua raiz. E, normalmente, os principais adversários são aqueles que trabalham com questões ambientais. Eu sei que a senhora amadureceu muito, já deu oportunidade até de falar para a gente sobre isso, mas o que a senhora diria nesse momento, que nós temos um problema na Amazônia, nós temos um problema com a posição do governo federal com relação aos índios, Amazônia, meio ambiente, Matopiba, como é que a senhora coloca tudo isso dentro de uma salada para tentar mostrar para todos nós, senadora, que dá para andar todo mundo junto e com responsabilidade? Isso foi, Paulo, agradeço a sua pergunta, foi motivo de um debate num grupo de WhatsApp que eu participo no Sudeste, em Indianópolis, e eu discutindo exatamente isso. Um participante do grupo disse assim, eu quero a Kátia da UDR. Aí eu educadamente disse, eu nunca fui da UDR. Eu acredito numa atividade agropecuária ou em qualquer atividade de pessoas sem preconceito, de pessoas que não sejam reacionárias, que não sejam radicais e que combatam uma ideia como se aquela ideia fosse sua inimiga. É só uma ideia que é diferente do que você pensa. Então, eu acredito hoje, amadureci profundamente através de estudos e confiando na pesquisa do Brasil, de que nós temos restrições sim e que o fato de produzirmos alimento não justifica a destruição do meio ambiente e de fatores que são essenciais para preservar a própria agricultura. Do que eu estou falando? Agora, na Veja da semana passada, que a capa é até um novo medicamento contra o câncer, tem uma menininha, uma garotinha na capa, eu estou dando essa referência para as pessoas poderem ler, que eu fiquei encantada. São 3 matérias. Uma fala sobre autorização para explorar o minério na Amazônia, que causou muito frisson no Brasil e no mundo inteiro. E tem que causar sim. É um risco altíssimo. A reserva Renca. Exato, a reserva Renca. Nós queremos o ouro que está lá? Queremos. Nós queremos os outros minérios? Queremos. O nosso país precisa se desenvolver. Mas nós temos como explorar essa reserva sem ser daquela forma tradicional do passado. Hoje no mundo, essas reservas estão sendo retiradas, depois esgotadas e reflorestadas com atividade mínima humana antrópica em cima delas. Nós temos atividade para isso, para não fazer uma grande devastação e daqui a pouco virar uma cidade, um conglomerado de cidades e a Amazônia e a mata vai indo embora. Então a matéria fala sobre isso. A segunda matéria fala de um assunto que eu aprendi há mais ou menos uns 8 anos atrás e que eu fiquei encantadíssima e ver isso na Veja me deu uma alegria profunda. Não foi eu que inventei, óbvio, eu aprendi com os pesquisadores da Embrapa Floresta no Paraná. Os rios voadores. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, estarrecida dos rios voadores, os flying rivers, que é toda a umidade que vem do Atlântico, passa pelo Nordeste, entra para a Amazônia, e aquilo cria uma absorção e uma umidade enorme, e que cria esses rios no céu, que são nuvens, que são jogadas lá para os Andes. E dos Andes, quando batem lá, voltam para o Brasil, para onde? Para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Goiás, para São Paulo, para Minas, e que garantem a chuva da agricultura brasileira. Então, a ausência da Amazônia não é por amor e paixão, não. É por necessidade. As pessoas precisam compreender que ambientalista xiita, que às vezes é preconceituoso e, portanto, ignorante, não pode nos cegar da realidade que hoje a ciência constata. Essa matéria é de um biólogo da Universidade de Harvard, recomendando aos brasileiros que para manter essa grande agricultura, que a Amazônia é fundamental. E aí vem o terceiro, que é o Guzzo, a terceira matéria de um brasileiro, também de uma corrente antiga de defesa, dizendo que ninguém tem o direito de colocar o dedo na ponta do nariz de nenhum de nós,
porque nós produzimos em apenas 15% do território brasileiro. Ele fala 10, mas não é 10, é mais um pouquinho. É 15% do território nacional. Diante de tanta imensidão, uma agricultura enorme produzida numa titica de terreno. Então, ninguém no mundo tem o direito de chamar a atenção do Brasil. Nós merecemos aplausos. Com relação aos chineses, voltando à questão do Mato Piba, a senhora, desta visita, traz alguma coisa assim, claro, foi dar uma palestra, mas assim, alguma notícia sobre investimento, próximo do momento em que nós vivemos, o que dá para esperar dos chineses? E por que eles têm tanto interesse na gente nesse momento, senadora? Ô Paulo, naquela terra tem 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. Então, a China é 9 vezes o Brasil. É gente que não acaba mais. Gente para comer. É gente que precisa se alimentar. E o governo chinês hoje, Xi Jinping, que está se tornando uma celebridade na China, queridíssimo na China, ele resolveu que o foco dele é o chinês, são as pessoas. Tudo está correndo em função das pessoas. Quando você fala nisso, todo o desenvolvimento é para que as pessoas subam e ascendam de classe. Então, quando você sai da classe D e E e ascende para a classe média, que é a obrigação dos governos, é a classe média. Ninguém tem compromisso com a riqueza da classe A e D, cada um é que se vire depois. A primeira coisa que você faz na classe média é encher a geladeira e a despensa. Não se engane, que você não vai comprar roupa nova primeiro, não. Primeiro é a comida boa. Se antes eu tomava leite, agora eu quero iogurte não sei de que jeito, eu quero aquele iogurte sem lactose, e vai, né? Então essas coisas vão sofisticando de acordo com a classe que você ascende. E a China tem, apesar de ser enorme, ela tem deserto, ela tem problemas seríssimos de água. Então, é muita contaminação nas águas por conta das indústrias de metais. Então, eles têm essa dificuldade, eles têm limites de produção. Tanto que hoje, 80% do frango consumido na China é produzido pelos brasileiros. Então, isso é importante. O que nós temos? Primeiro, a pergunta do interesse deles. Eles sabem que o Brasil, a vocação nossa é essa. Então, não é um país que vai falar assim, hoje é agricultura, amanhã é outra coisa. Não, a agricultura sempre será do Brasil. Então, é um parceiro confiável, certo? É igual aquele advogado que você contrata e sabe que ele vai estudar pro resto da vida, ele quer ser advogado, ele vai ser cada vez mais um bom advogado. Eles sabem que nós, cada vez mais, seremos melhores agricultores. Então, eles nos querem de parceiros. Essa situação política nossa, interna, que nós vivemos no dia a dia, de alguma forma atrapalha esses projetos todos, senadora? Atrapalha muito, de todas as formas. O governo Michel Temer, manter Michel Temer no governo hoje está tendo um custo muito alto para os brasileiros. Um custo financeiro, um custo econômico, os investimentos... E um custo moral. E um custo moral que, olha, esse não tem dimensão. Lá fora é uma coisa impressionante. As pessoas não acreditam no que está acontecendo aqui. Não quero pessoalizar, não quero atacar ninguém, mas é inadmissível o que nós estamos presenciando no Brasil. Eu sou a favor da Lava Jato, não por oportunismo e nem por falso moralismo, absolutamente. Do jeito que estava, não podia mais continuar. Eu só espero que não troque os bandidos, que prenda os bandidos agora e que nasçam outros bandidos. Nós temos que melhorar os instrumentos de controle e de punição para que a população tenha menos decepção com relação a isso. Vamos aí considerar uma margem aí de 5% de corrupção que tem no mundo inteiro. Eu não sei nem os níveis que nós estamos hoje, são níveis estratosféricos no Brasil. Então, acho que o custo de manter Michel Temer está alto para nós e no Tocantins nós também estamos vivendo o pior dos mundos. Um afastamento da iniciativa privada, dos investidores, porque também, mais uma vez, não sabem, nós temos um processo no TSE contra o governador do estado que ele pode ser cassado ou não. Isso traz insegurança. Existe uma rivalidade política e uma falta de diálogo, que o fato de eu ser adversária do governador não significa, adversária política, não significa que eu sou inimiga do governador Marcelo Miranda. Eu não tenho inimigos, eu tenho adversários. Isso não impede que eu possa ajudá-lo. Quando eu estava ministra, apesar dele ter demorado quase 1 ano para me visitar no Ministério da Agricultura, o que ele foi buscar, ele levou. Então, eu acredito que nós, depois das eleições, temos que trabalhar juntos.
mas o governo não quer trabalhar junto com ninguém, ele só quer trabalhar com aqueles que ele julga que são seus aliados. Eu não sou obrigada a ser aliada dele para ajudar o Estado, eu vou ajudar o Estado de qualquer forma. Então, se ele destruir o Mato Piba, se ele torce contra o Mato Piba, ele está torcendo contra o Estado dele, que também é meu, é que é de todos nós, né? Vão lhe questionar muito na campanha, a gente já vai falar sobre isso, porque a senhora já colocou o seu nome, não é segredo para ninguém. Vão lhe questionar muito essa questão de... A senhora ajudou a eleger o Marcelo, a senhora esteve com o Marcelo, por que não permaneceu com ele? E aproveitando justamente o gancho do seu comentário, dessa coisa de estar junto, permanecer junto. Nós tivemos um históricozinho muito rápido que dá para falar aqui do Tocantins. 2 anos Siqueira Campos governador, 4 anos Avelino, depois nós tivemos mais 8 Siqueira Campos. Foram 8 e 4, 12, 13, 14 anos de glória no Tocantins. O governador Moisés Avelino fez um ótimo trabalho também. E o Siqueira Campos fez 8 anos espetaculares. Depois veio o Marcelo Miranda com o 4º ano, com o próximo mandato de 4 anos, que não podemos desconsiderar que ele fez um bom governo. Tanto fez um bom governo que eu o apoiei e ele se elegeu para o 2º mandato. Nesse 2º mandato começou a desgraça do Tocantins. Ele começou a ser ameaçado de cassação, tanto que foi cassado, e largou a gestão do Estado porque teve que focar na sua questão jurídica. Então ele teve todos os argumentos para ter sido não tão bom como no primeiro mandato, porque estava ocupado em provar sua inocência. E aí nós tivemos de novo o Siqueira Campos. Eu apoiei o Siqueira Campos e o Marcelo Miranda estava cassado. O Siqueira Campos, que nós imaginávamos que ia ser a melhor administração, porque seria a última, infelizmente, no meio do mandato, ele renuncia ao cargo e assume um outro governador por 2 anos. Ganha Marcelo Miranda 4 anos. Foi a nossa grande esperança de que nós retomaríamos aquele ciclo lá de trás, aonde nós tínhamos prosperidade. Eu, como todos os tocantinenses que apoiaram e elegeram o Marcelo, nós temos o direito de errar, mas nós agimos de boa fé. Nós tínhamos certeza que ele faria um bom governo. Ficou 8 anos afastado, deve ter amadurecido, deve ter melhorado ainda mais. Isso tudo dá mais humildade, dá mais força de trabalho. E eu, sinceramente, quando estava com o PMDB na minha mão, eu tinha tanta certeza que o Marcelo seria um bom governador, que eu, de boa fé, entreguei o partido para ele, entreguei a presidência do partido para que ele quisesse dar. Ele aceitou e ficou no comando do partido. Se eu tivesse qualquer desconfiança com relação a isso, eu não teria feito isso. Mas eu tinha a convicção, como tive no Siqueira Campos, que renunciou no meio do mandato, que ele seria o seu melhor mandato. O Marcelo Miranda veio para nós com uma esperança enorme e nos decepcionou a todos. O que eu posso fazer? Por isso que nós temos eleições de 4 em 4 anos, para corrigir os equívocos. Ela falou em PMDB e a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já para abordar então esse assunto que certamente é muito interessante também. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Bom, já estamos de volta para o nosso segundo
intervalo, uma conversa muito boa, né, prazerosa, com a senadora Cátia Abreu, que volta com as baterias recarregadas, foi lá fazer a prática do seu mandarim, né, aquela coisa toda. Isso é muito interessante, né? Mas, senadora, o grande questionamento, o Paulo deixou aí, era a questão do PMDB. Eu até agora não entendi por que dão essa nomenclatura de autêntico. Quem são os autênticos? Quer dizer, se entrássemos hoje, não faríamos parte dessa casta por não sermos autênticos, né? Um negócio que não dá para entender até agora. E a senhora continua ou não? Eu devolvo a bola para o Paulo Albuquerque. Eu adorei. Os autênticos se julgam uma casta. Uma casta ainda para aqueles que não tá com vontade de saber, não tem interesse muito, mas é na Índia. Ainda no milênio, no século XXI, tem as castas. Aqueles que podem ser ricos, aqueles que têm que lavar banheiro, latrina, aqueles que podem ser lixeiros, então, aqueles que não podem ser nada. Então, as castas são muito bem definidas na Índia. Então, você usa uma expressão ótima, gostei, porque os autênticos, que normalmente a maioria não tem nem mandato mais, que isso não tem nenhum problema, não é nenhum demérito não ter mandato, mas que já não estão nas urnas e na política mais, né? Então, eles se julgam uma casta superior. Na hora que te convidam para vir para o partido, tudo é flores, tudo são flores. Quando eu entrei no PMDB, para inclusive colaborar com o Marcelo Miranda, que ele não tinha condições de ser candidato, porque ele não tinha um partido, nós tínhamos o Júnior Coimbra, que ia ser vice do Siqueira Campos, o PMDB ia ser vice do Siqueira Campos naquela época. E nós tivemos uma luta enorme em Brasília, e todo mundo sabe que a senadora é valente numa empreitada dessa, e nós conseguimos, então, buscar o partido para o Marcelo ser candidato. Fora a questão jurídica, os processos todos demorados, sem condição de candidatar, e nós correndo atrás do direito que todo mundo tem de justiça célere, enfim, conseguimos fazer tudo isso. Quando eu entrei no PMDB, eu entrei para ficar. Eu gosto muito desse partido, eu tenho admiração pelo partido, é até feio falar isso agora, porque está tão odiado o PMDB, mas a gente não pode esquecer das diretas já, da resistência à ditadura, não tinha outro partido não, era Arena e PMDB e acabou, era ditadura e não ditadura. Então o PMDB combateu a ditadura, todo mundo era do mesmo partido, Fernando Henrique, Serra, Lula, enfim, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, todos eram do mesmo partido. E essa luta é uma luta histórica, né, das diretas já, conseguimos abrir o Brasil para a democracia, o primeiro presidente, José Sarney, teve um papel fundamental, as pessoas, nossa, vai lá o Sarney agora que está sendo processado, a gente não pode, a pessoa não é única, um bloco único, você tem que entender que se ela cometeu algum equívoco e será julgado por isso, não significa que a pessoa é 100% equivocada, ela também praticou atos louváveis pelo país ou pela humanidade. Então, você não pode ver só pelo lado da acusação. Você precisa entender que um filho seu, se cometer um crime, você não vai deixar de amar seu filho. Ele vai ser punido e você vai ficar muito triste por isso, mas você vai continuar amando seu filho. Então, eu estou fazendo essa ressalva para dizer que o PMDB desse tempo, que iniciou nas diretas, depois das diretas já, primeiro Sarney e posteriormente as eleições presidenciais, nós tivemos muita democracia. Então, o partido PMDB é o único em seu estatuto que está escrito textualmente que é permitido as divergências de ideias, de princípios, de tudo que você imaginar. Está escrito, nos outros não estão escritos. Então, o que eu fiz? Qual é o mal que eu cometi? Ter sido leal, ter sido correta e ter sido grata. Então, eles estão me acusando por falta de ética. Quem está me acusando por falta de ética? Aqueles que estão com a tornozeleira no pé, que cometeram crimes, corrupção, desvio de dinheiro e, entre aspas, assassinato. Por quê? Porque esse dinheiro poderia estar acudindo o povo do HGP aqui, que morre à míngua sem saúde. Não estou fazendo drama, não. A corrupção mata pessoas. Ela dá ré na educação. Ela dá ré e faz com que os criminosos aumentem, porque não tem dinheiro para a segurança pública. Esse é o mal da corrupção. Então, a corrupção é uma ladra da maior categoria. Então, o que acontece? Ficou uma coisa estranha. Quer dizer, a senadora que defendeu a ética, os valores morais que os brasileiros... eu aprendi, eu sou brasileira, eu fui criada assim. Que a lealdade, a palavra, a gratidão são coisas que precisam ser valorizadas. Que isso não pode ter preço.
e em detrimento desses que roubaram o país e roubaram vida de pessoas. Então, que PMDB é esse? Esse não é o PMDB de Ulisses Guimarães, não é o PMDB de Tancredo Neves, não é de Franco Montoro, não é de Mário Covas, do próprio Fernando Henrique, que lá esteve. Então, o PMDB é um grande partido. Não é porque meia dúzia de bandidos estão sujando o nome do PMDB que nós vamos esquecer a história dele, não. Vamos limpar a área, porque essas pessoas vão, se Deus quiser, não vão se eleger. E o PMDB vai ficar. Por que eu vou sair correndo porque eles bateram o pé para mim? Quem são eles? Com que moral essa turma da tornozeleira me pede a minha expulsão por falta de ética? Então, eu sou corajosa, eu sou valente, numa briga e numa luta. Eu posso ser expulsa, tudo bem, um direito deles, mas que eu vou às últimas consequências da justiça, eu vou, porque isso é uma imoralidade que estão fazendo comigo. O ex-presidente Lula findou a caravana, a visita que ele estava fazendo pelo país, em Teresina, né? Nós sabemos, senadora, que a senhora esteve para uma visita acompanhada, assessoreada pela ex-presidenta Dilma. Teve essa conversa? A conversa foi boa? O que vocês conversaram? Olha, na verdade, eu não vou aqui fazer nenhuma omissão. Foi a primeira vez que eu tive uma conversa longa com o presidente Lula. Em todas as outras oportunidades, apenas cumprimentos muito rápidos de eventos. A minha proximidade sempre foi com a presidente Dilma. E eles estavam nessa via crucis e eu precisava falar com a senadora Gleisi Hoffmann, com a presidente Dilma e com o próprio Lula, sobre o PT no Tocantins. O que ocorre? A minha relação com o PT no Tocantins é saudável. Nós tivemos uma parceria no passado, eu cumpri com todas as minhas obrigações e a palavra empenhada, todos eles sabem disso, mas é uma eleição para governo do Estado. Eu estou trabalhando contra um governador que está sentado na cadeira, e possivelmente o prefeito que está também sentado na prefeitura e que tem duas estruturas poderosas, né? Então eu tenho que me precaver. Não significa que o nacional vai passar por cima do PT do Tocantins, não, é o diálogo e o compromisso do apoio que eu precisava, porque o PT sabe o que eu fiz pela presidente, faria tudo de novo, independente de apoio político. Eu nem imaginava que eu ia ser candidato ao governo, dou minha palavra de honra sobre isso. Fiz por convicção, porque acho ela uma pessoa correta e acho que ela foi injustiçada. E então eu fui ter essa conversa. Como, por exemplo, no PSDB, que eu estou conversando muito com o senador Ataídes, eu também quero conversar com a cúpula do PSDB em sinal de respeito, eles são meus colegas senadores, assim como todos os partidos. Eu vou conversar no Tocantins primeiro, mas vou conversar com as cúpulas nacionais. Esses compromissos precisam ficar muito bem estabelecidos, até mesmo para saber se você vai ser candidato ou não. Você precisa de tempo de televisão, né? Não quero aliança a qualquer custo e preço, não. Eu não vou vender minha alma por tempo de televisão. Eu não vou comprometer o desenvolvimento do meu Estado e as políticas públicas que nós precisamos implementar, a gestão que nós precisamos fazer, eu não vou comprometer por desespero de horário de televisão. Mas política é grupo, né? Política é grupo. Agora, você tem que ter o seu grupo, você precisa procurar o grupo, e é isso que eu estou fazendo. Então, eu procurei o governador da Bahia, foi muito atencioso, e deverá ir à reeleição, e está com a popularidade muito boa, o Rui Costa, uma pessoa adorável, e me recebeu muito bem na casa dele e proporcionou, então, em particular, essa conversa minha com o presidente Lula e a Gleisi Hoffmann sobre o PT no Tocantins. Sobre o PT no Tocantins. Aqui o próprio presidente regional, o deputado Zé Roberto, já obviamente não abriu nenhuma conversa em desfavor à sua pessoa, obviamente, mas ele também disse que o PT terá um candidato. Isso, claro, é comum nesse período pré-campanha, mas a senhora não vai abrir mão do PT, a senhora não vai abrir mão do PMDB. Como que a senhora está transacionando essa questão aí, que são dois problemas? Primeiro o PMDB, eu vou responder para você. O que acontece? Eu penso, não por desejo próprio, que as pesquisas já mostram o Marcelo Miranda numa dificuldade muito grande para o governo. Isso foi ele mesmo que construiu, ninguém trabalhou contra ele, ele teve toda a condição de trabalhar, mas infelizmente ele não foi bem sucedido, não está sendo bem sucedido na gestão do nosso Estado. Outro ponto que não são as urnas, ele tem uma questão jurídica. O Marcelo Miranda tem um processo no TSE que ele pode a qualquer segundo ser cassado ou não.
mas ele tem 50% de chance de ser cassado de novo, de perder o mandato. Então, vamos aguardar o que vai acontecer serenamente, tranquilamente, sem torcer contra as pessoas. Eu sou pessoa religiosa, não faço isso, não vou torcer contra, não vou ficar trabalhando por trás, nas entrelinhas, para destruir ninguém. Eu não faço isso, eu faço para ajudar, como fiz com ele uma vez para ajudá-lo. Agora, para destruir, eu não dou um passo para destruir ninguém. Eu não faço com os outros o que eu não quero que faça comigo. Então, essa questão do PMDB tem muita água para passar debaixo da ponte. Marcelo Miranda estando inviabilizado, qual é o segundo nome, porque ele já está no mandato, qual é o outro nome que tem uma certa viabilidade para chegar e levar o PMDB ao governo de novo? Eu acredito que nas pesquisas já estão mostrando que eu tenho uma boa condição. Não é que eu vou ganhar as eleições, mas temos uma boa performance já. Então o PMDB do estado inteiro vai ter que fazer essa opção. Por birra ou implicância ou propósito pessoal, projeto pessoal do Marcelo Miranda, ele vai abrir mão de ter uma candidata que pode se eleger no Tocantins a governadora? Eu quero o PMDB limpo, eu quero o PMDB do passado, aquele que respeitava as pessoas, que tinha ética e que tinha princípios. Que é dos autênticos, então. Não dos autênticos, eu quero das pessoas verdadeiras, que têm princípios. Tem muitos autênticos que estão com a tornozeleira no pé. Mas aí a gente já está vendo ali se aninhando com o atual governo, o ex-governador Siqueira Campos já estava para receber uma homenagem em São Valério, não foi, o Íris de Goiás veio, e aí o Vicente junto, aquela coisa toda. Como é que vai ser para a cabeça do tocantinense, né, ver novamente se aninhando esses velhos morcegos aí da política? Olha, eu não sei se é verdadeiro essa união, a gente está ouvindo na imprensa, no Diz que Me Disse, que Siqueira e Marcelo estão se unindo. A primeira sensação que eu tenho é de uma certa vaidade e orgulho, assim, de otimismo, porque se eles dois que se odeiam e que se autodestroem nos últimos 10 anos estão se unindo para me combater, é um sinal que eu tenho chances de ganhar. Então esse é o primeiro sentimento. Poxa vida, se os dois se unirem contra mim é porque a coisa está boa para o meu lado. Segundo ponto, eu se conheço um pouco Siqueira Campos. Ele, no meu conceito, é um homem que tem dignidade. Eu não acredito que ele vá sucumbir a tudo isso. A passar por borracha no passado do que tudo que fizeram com ele. Agora, terceiro ponto, se essa história for verdadeira, é a chapa que eu escolheria para concorrer comigo. É a chapa ideal para nós confrontarmos nas urnas. Para fazer aquele efeito dominó? Porque, veja bem, se o Siqueira e o Marcelo montarem uma chapa, é o que você disse na sua pergunta. Como é que o povo do Tocantins vai enxergar isso? É muito amor e paixão para não perder o poder. Então, poder pelo poder. Um já teve 4 mandatos, o outro teve 3 mandatos. São 7 mandatos de governador do Tocantins. E não podem dar a oportunidade a uma outra pessoa que serviu para ajudar a elegê-los em quase todas as vezes e os apoiou peremptoriamente no passado. Então, por que esse amor tão forte? Por que esse desespero tão grande para continuar sentado naquela cadeira? Todos tiveram a oportunidade. Um renunciou, o outro está fazendo um péssimo governo, infelizmente, e querem continuar com qual fim? Qual o objetivo disso? Porque tudo tem que ter lógica, na política tem que ter lógica. Eu esperei que todos aqueles que eram mais queridos, os dois, por exemplo, pela população, eu esperei uma vez, eu não atropelei o processo, eu esperei a lógica prevalecer. A lógica num tempo quis o Siqueira, a lógica política no outro tempo quis o Marcelo, a lógica não quis o Gaguinho, a lógica não quis o Sandoval. Quer dizer, os dois se exauriram, já tiveram a sua oportunidade como governador. Então, pela primeira vez, eu estou me atrevendo a ser a lógica. Porque... Eu gostaria de colocar nessa nossa conversa, senador, um personagem, inclusive citado pela senhora,
o Amasta. A gente sabe que ele é prefeito, não é segredo para ninguém também, que ele, de alguma forma, quer participar da eleição de 2018. Fechou completamente a porta para a senhora fazer parceria com ele, com o PSB? Como que a senhora está trabalhando essas coisas? Eu tenho dialogado muito com o prefeito Amasta. Inclusive, essa semana, depois que eu cheguei da China, nós já tivemos uma conversa. Mas as conversas estão, assim, muito em torno da preocupação com relação ao futuro do Estado. Certo? Tanto com o prefeito Ronaldo Dimas, o prefeito Laurez, o próprio Avelino em Paraíso, que é do PMDB também. Todo mundo está preocupado com o futuro do Estado. Eu estou citando apenas os prefeitos das maiores cidades, mas a da menor cidade a todos estão preocupadíssimos com o futuro do Estado. Então, eu penso que com o prefeito Amasta, foi reeleito agora para a Prefeitura de Palmas, claro que ele tem o direito de ser candidato. Cabe a mim tentar aglutinar o máximo possível de partidos e de personagens que possa fazer oposição a esse grupo que quer permanecer de qualquer sorte no poder. Então, acho que nós vamos ter um grupo muito grande, nós vamos ter um grupo diverso que vai dizer não ao continuismo, a essa continuidade, porque quando está indo tudo bem, seria maravilhoso continuar. Não sou contra, mas é um grupo e é uma situação que estagnou. Ali encerrou o expediente. Ele já demonstrou há 2 anos antes de terminar, 3 anos antes de terminar o governo, que não dá conta. Então vão se unir para perpetuar um governador que não está dando conta mal de pagar a folha de pagamento, que está deixando gente morrer nos hospitais. Que projeto é esse? Eu quero explicação. Como cidadã tocantinense, que projeto é esse? Em benefício de quem esse projeto? Da população? A senhora chegou num ponto ideal para eu fazer a seguinte pergunta. A senhora é governadora, eleita, muito bem. O Estado está, pelos números que a gente vê, com uma série de dificuldades hoje. Inclusive, a senhora acabou de citar uma que é justamente pagar a folha. O que está errado? O que foi que esses governos fizeram de tão errado? O que é que a senhora faria de diferente para que a gente começasse, pelo menos em 4 anos, começasse a ver uma luz no final do túnel, imaginando que nós estamos num quadro em que precisa resolver a situação de muita gente. É na educação, é na saúde, abordado pela senhora. Tem muita gente ainda na miséria, tem muita coisa de insegurança que já está chegando aqui para nós. Eu queria que a senhora fosse assim, o mais sucinta possível para dar pelo menos uma luz para as pessoas. Olha, a dificuldade do Tocantins são apenas 2 e são definitivas. Número 1, corrupção. Nós, somando as denúncias de Marcelo Miranda, as denúncias contra Sandoval, as denúncias contra o IGPREV Eduardo Siqueira, dão quase 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Não são denúncias. Denúncias. Que estão sendo investigadas. Tomara que eles se livrem. Tomara que sejam todos inocentados. Mas nós estamos vendo muitas evidências. No IGPREV, se não foi A, se não foi B, alguém roubou o IGPREV, porque o dinheiro não está lá. Não tem como não está. explicar. Os asfaltos e as medições não estão completas. Se não foi governo Sandoval ou se não foi governo Marcelo, alguém roubou e nós temos que saber quem foi. As fazendas e o gado da Operação Rei do Gado estão lá no Pará para quem quiser ver. Se não é dele, ele tem que dizer de quem são essas fazendas. Então, eu não quero condenar antecipadamente as pessoas. Todo mundo tem direito à defesa, mas as evidências são enormes. E a corrupção não é só a corrupção grande. Quando o chefe maior rouba, a turma de baixo acha que pode roubar também. Então, as portas se abrem para a corrupção. Então, acho que isso tem que ter, vai ter que estancar, como você faz. Esse um e outro misturado. Então, a corrupção é a que mais rouba das pessoas, da vida das pessoas. Qual é o segundo roubo da vida das pessoas? A má gestão. É deixar, não é a política, não. A politicagem tomar conta da gestão. Nós não podemos admitir que o Estado do Tocantins tenha 15 mil comissionados, enquanto a União tem 18 mil. Alguma coisa errada tem. Então, o que está acontecendo? Não falta dinheiro para a educação, não falta dinheiro para a saúde. O que está faltando é dignidade, é ter vergonha na cara, fazer uma economia, enxugar essa máquina maldita que só prejudica as pessoas, para que sobre dinheiro, para que a gente faça os investimentos na saúde no dia certo. O dinheiro vem,
mas vai para a conta geral do Estado, paga outras contas e a Secretaria de Saúde não sabe que dia vai ver o dinheiro. Então, um remédio que podia custar R$10, ele custa 100. Por quê? Porque a empresa não sabe que dia vai receber, então ela joga o preço lá para cima e o Estado aceita, porque ele próprio sabe que é um mau pagador. Senadora, mas todo político bem intencionado, ele acaba dizendo sempre, ou basicamente as mesmas coisas. Como é que resolve uma máquina viciada dessa? A senhora teria a fórmula? A primeira coisa que nós temos que fazer é 2 coisas importantíssimas com a máquina. E é a primeira coisa, as 2 são a primeira coisa. O servidor público, ele precisa incutir na sua cabeça e no seu coração que ele não é um trabalhador comum. Ele é diferenciado. Por isso é que ele chama servidor público. Ele tem um status diferente. Ele não pode ser menosprezado. Eu não estou falando de salário, não. Se você conversar com todos os sindicatos, eles não estão reclamando de salário. Eles estão reclamando apenas de direitos que foram concedidos e não foram atendidos. O direito à database está na Constituição. Não é no Tocantins, não, é do Brasil. Quem não paga a database, que não planejou para pagar a database, não pode ser considerado um bom gestor. Porque o dinheiro da luz é novidade para alguma casa que tem que pagar energia? Então, como é que não separou o dinheiro da energia? Vai cortar a energia? Fui surpreendido, tem conta de energia? Não, não foi surpreendido. Então, database, alguém dá para ficar surpreso com database? Não, é constitucional. É a atualização do salário do servidor. Então, o servidor público não é salário, eu repito. Isso é um detalhe. Ele precisa ter uma liderança que o estimule a entender o seu papel na sociedade, a entender o que ele significa para o Tocantins não virar um dos estados mais pobres e miseráveis do país, com cheio de tráfico de drogas, com a violência tomando conta aqui dentro, com o povo da saúde morrendo. Ele precisa entender que ele é parceiro do governo, do governador, da governadora. Ele tem que ser um parceiro de primeira hora, trabalhar estimulado, cumprir o seu papel para ele ser respeitado e homenageado. E qualificado. Agora, eu não sei se a senhora vai concordar, teve muito governador irresponsável que acabou concedendo de afogadilho nas últimas horas direitos que até hoje estão pesando. E muitos servidores nem pediram. Pois é. Isso de alguns sindicatos. Pois é. É muito fácil empurrar a ponta para o outro. Exatamente. Isso está no problema da gestão que a senhora fala. Claro que sim. É o populismo, é o oportunismo. É para adular. Hoje, os servidores estão com medo de não receber os direitos que eles têm, porque já não estão recebendo. Então, eles não estão nem brigando por mais, eles já estão preocupados de não terem o que receber. A outra coisa que eu disse que eram 2 coisas, a primeira é resgatar essa dignidade e essa cultura do servidor público, do seu valor, da sua importância, qualificação profissional constante, escola de governo que funciona, atualização constante do servidor. E a outra, meu amigo, é tão simples, chega a ser vergonhoso, é a transparência, é a informatização do Estado. Eu fiz isso no Ministério da Agricultura, que tem um orçamento maior que o do Tocantins. Eu fiz em 100 dias, não foi em 101 não, foi em 100 dias. Eu peguei a plataforma do Ministério do Planejamento, que está à disposição de graça do Brasil inteiro, e transformei o Ministério da Agricultura num ministério sem papel, num ministério eletrônico. Qual o outro exemplo que a senhora tem? Tribunal de Justiça do Tocantins é um exemplo. Pegou o mesmo programa do Ministério do Planejamento e implementou no Tribunal de Justiça. No TRE, conversa com a doutora Ângela, foi implantado o mesmo sistema. Não tem uma secretaria no governo, não tem nenhuma secretaria que tenha um sistema C implantado. Por quê? Ninguém explica. Porque a informatização, ela baixa custo, começando pelo papel e caneta. Já é custo a menos. Então, por que não informatizar o Tocantins? Porque isso é a transparência que evita a corrupção. Então, como é que funciona o sistema hoje lá no Ministério da Agricultura? Eu chego, sou dona de uma empresa e quero credenciar ela no Ministério. Vamos supor um laticínio. Naquele momento, o processo é distribuído e tem prazos para você responder aquele processo. Se você ultrapassou o alarme do prazo, ele é distribuído automaticamente para outro servidor e você responde administrativamente porque não entregou no prazo. Se deu problema no meio do caminho, antes de vencer o prazo, a sua justificativa, não vou conseguir por isso. Seriedade, amigo, seriedade. A informatização, a transparência, a internet foi justamente para diminuir os níveis de corrupção do Brasil e do mundo.
E por que não usar no governo? Em 100 dias, assim como fiz no mapa, se Deus permitir e o povo do Tocantins quiser que eu seja governadora, em 100 dias nós estaremos com todos os órgãos do governo informatizados. 8 nomes configuram aí, né? O atual governador, Marcelo Miranda, Marlon Reis, que deixou a magistratura para colocar o seu nome à disposição e talvez vislumbrando justamente essa brecha que ele vê com toda essa questão de dizer sua novidade, porque lá nós vimos o Dória dizer, não, eu não sou político, eu sou empresário, e aí acabou que deu certo. Aí nós temos aí o outro Cleiton Bandeira, que era procurador também, que também está colocando o seu nome para apreciação, o prefeito Amasta, Paulo Mourão, defendido pelo Partido dos Trabalhadores, o Ataídes, e o presidente da Assembleia e o nome da senhora. Como é que tem sido essa conversa com esses demais? Ou a senhora não teve tempo ainda para realmente bater um papo para saber o que vai ser? Porque, na verdade, na bifurcação, a gente vai ver que a coisa vai, no afunilamento, é claro que desses 8, talvez 4 nomes aí, ou 3 no máximo, sigam em frente. Né? Eu praticamente já conversei com todos esses nomes que você disse, com exceção do Marcelo Miranda, porque eu acho uma interlocução entre nós hoje impossível. Não temos condições de estarmos juntos. Eu sou uma das maiores críticas da sua gestão, da sua administração, e ele vai ser o parâmetro para mim, a gestão do Marcelo vai ser o parâmetro do que tem que ser feito ao contrário. Então eu não posso perder esse discurso. O que o Marcelo está fazendo, nós temos que fazer tudo diferente. Não tem praticamente nada a ser copiado. Talvez no governo do passado, mas nesse governo, infelizmente, não tem nada que a gente tem vontade de copiar. Porque eu gosto de copiar, eu sou copiadeira. Quando eu vejo coisa boa, eu quero copiar na hora. Então eu acho que isso é sinal de grandeza. Você não tem que inventar tudo. Você não tem que inventar roda. Então vamos copiar. Eu tenho conversado muito com o Rui Costa, vou fazer uma visita no Maranhão, vou fazer uma visita para o Wellington, no Piauí, porque são estados que têm a condição, renda per capita igual a nossa, as dificuldades, eu quero saber o que eles estão fazendo, o que está destacando. Eu vou em outros estados maiores para ver as novidades. Nós temos que ir atrás do que está funcionando para não perder tempo, porque as pessoas não querem esperar mais. As pessoas estão com pressa. Antigamente dava aí, não, vamos dar 6 meses. Não, primeiro era 1 ano. Vamos dar 1 ano. Não, vamos dar 6 meses. Passou para 100 dias. O povo já está batendo 30 dias depois. Então, e eu acho que está certo. Tem que cobrar. Então, eu acredito que nós precisamos superar essa divisão toda no diálogo, esperar as pesquisas populares, ver quem está melhor, quem está com mais condições e tentando unir numa chapa, onde tem uma candidatura ao governo, uma candidatura a vice, 2 senatórias, 2 suplências em cada uma. Então, as candidaturas a deputado federal, a deputado estadual, eu tenho certeza que, ao final, ao cabo, deveremos ter 2 chapas mais competitivas no Estado. Senadora, muito obrigado pela sua participação no nosso Conexão Online. É um prazer muito grande conversar com a senhora e eu tenho certeza que também muito útil para todos os o nosso público que nos acompanha pelas rádios do interior, também nos acompanha pelo portal, pelo Facebook, né, Bitar? Eu agradeço a oportunidade. Foi maravilhosa a conversa com vocês. Ao final do nosso Conexão Online, que volta na próxima segunda-feira às 10 da manhã. Tenham todos um ótimo dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.
Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.